Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. 11 horas em ponto, nós vamos conversar com Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Band e enviada especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação aos Estados Unidos para acompanhar as eleições. Adriana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã Bandeirantes. Que horas são aí e por onde você anda, tudo bem? Oi, bom dia, Vitor, Danilo. Prazer falar com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agora 9 em ponto aqui, 2 horas de diferença da capital Washington aí para o horário de Brasília. E eu estou na capital federal acompanhando esse dia decisivo e final da campanha à presidência, candidatos com a agenda cheia por aqui, viu, dos dois lados. Já vou trazer para vocês aqui a informação. Olha só, Donald Trump, nesse último dia de campanha, vai passar por 4 estados. Carolina do Norte, onde estão sendo disputados 16 delegados, Pensilvânia, tem 19 delegados, e o Michigan, 15 delegados. E depois ele ainda deve passar por Pittsburgh, também na Pensilvânia, que é um local muito importante. Portanto, o Trump resolveu caminhar um pouco mais. Já a Kamala Harris, ela decidiu ir direto para a Pensilvânia e vai passar o dia todo lá, em vários lugares dentro do estado da Pensilvânia, que, como eu disse, são 19 estados. Então, o Trump, na verdade, vai em 3 estados, mas dentro da Pensilvânia vai em mais de um lugar, só vai em alguns lugares, e a Kamala só em um estado, a Pensilvânia, e lá dentro, então, vai em vários locais. A Kamala, inclusive, gente, está preparando para o final da campanha, para fechar a campanha, com um mega show, cercada de estrelas, como Lady Gaga, Rick Martin, mas tem na lista um monte de gente que deve estar no palco com a Kamala Harris na Pensilvânia, justamente para disputar esses 19 delegados. A Pensilvânia é o estado, entre os 7 estados pêndulo, a Pensilvânia é o estado mais decisivo, considerado que é a joia da coroa. Quem perder na Pensilvânia dificilmente vai conseguir se eleger presidente dos Estados Unidos. Já o Trump vai repetir uma tradição, vai apostar na tradição de que em todas as 3 campanhas, essa é a terceira campanha, ele vai fechar, como nas outras, no estado do Michigan. Ou seja, a agenda cheia, os candidatos apostando tudo para conquistar na última hora os indecisos, porque nesse momento as pesquisas mostram que o resultado é absolutamente incerto. As pesquisas mostram que eles estão empatados dentro da margem de erro. Só que aí, no final de semana, surgiu uma novidade, que era um estado que ninguém estava olhando para ele, que é Iowa. Aí lá eu quero contar para vocês o que mudou lá. Porque esse estado é um estado considerado naturalmente republicano, ou seja, em que o Trump teria uma vida fácil, vitória fácil, chegou a ter 18 pontos de vantagem quando o presidente Joe Biden ainda era o candidato, mas com a Kamala ele também estava à frente, até há pouco tempo tinha 4 pontos de vantagem, só que nesse final de semana saiu uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Ann Seltzer, que é renomada porque acertou todos os outros resultados nesse estado, ela só pesquisa lá, e ela indica que agora a Kamala Harris está na frente, aproximadamente 3 pontos, ainda é dentro da margem de erro, mas isso acendeu o alerta na campanha do Trump, porque essa possibilidade de virada da Kamala Harris em Iowa pode significar uma tendência de que ela esteja ganhando apoio em alguns estados ali do meio oeste americano, normalmente mais republicano do que democrata, e isso inclusive já levou Bolsa de Valores, dólar, o mercado financeiro a já sofrer o impacto dessa expectativa. O dólar, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nesse momento ele se desvaloriza em relação a algumas outras moedas internacionais. Está perdendo valor em relação ao euro, por exemplo, perdendo valor em relação à moeda japonesa. Então, assim, já tem uma reação no mercado financeiro em função dessa luz aí que se acendeu de uma possibilidade de uma pequena vantagem ou de uma tendência a favor de Kamala Harris. Adriana, você estava explicando muito bem, inclusive, né, qual que é o cenário eleitoral em cada um dos estados, porque por aí cada estado tem um peso diferente, né? A eleição não funciona como aqui. E entre os swing states, alguns ainda não decidiram.
alguns apontam 7, se eu não me engano, né? Resultado que pode pender para qualquer um dos lados. Você destacou, o principal deles é a Pensilvânia, mas outros também têm a atenção das duas campanhas, né? E uma quantidade de eleitores indecisos que também, num último dia de campanha, diferente do que a gente costuma acompanhar aqui, eles estão tentando convencer, né? Nossa, a todo custo, gente. A Pensilvânia, como eu expliquei, é o estado mais importante por ser o maior desses 7 estados que eles chamam de pêndulo, porque eles mudam. Uma hora eles votam republicano, Partido Republicano, outra hora eles votam Partido Democrata. Então, assim, esses estados, eles não têm aquela tradição de apoiar um ou outro lado da disputa como os demais. É por isso que quando a gente fala aqui nos Estados Unidos, é diferente do que a gente vive aí na eleição brasileira. A gente tem uma eleição em que o país, o Brasil, precisa escolher por maioria quem vai ser o presidente. Então, o resultado final da urna numérico, quem alcançar a maioria, seja em primeiro ou em segundo turno, se torna presidente. E aqui, na verdade, é como se os candidatos estivessem disputando 50 eleições, uma eleição em cada estado. Só que tem aqueles estados que a Câmara já tem certeza que ela vai ganhar, porque é uma tradição sempre votar com o Partido dos Democratas, e tem estados que o Donald Trump também tem certeza que ele vai ganhar. E são esses 7 que mudam de lado a cada eleição, é que então se tornam os estados decisivos. A Pensilvânia, como eu disse, tem 19 delegados, escolhe 19 delegados, e por isso é a que tem mais peso. Mas esses 7 estados juntos, eles somam 93 delegados. E são estados que, por exemplo, Pensilvânia, Donald Trump ganhou lá em 2016, quando se tornou presidente. E perdeu quando foi derrotado por Joe Biden. Então é isso, uma hora o estado vota de um lado, outra hora vota do outro, e por isso agora a agenda está focada só nesses estados-chave, sobretudo na Pensilvânia. Eu tive lá ontem, passei o dia na Pensilvânia, fui até a capital Filadélfia, fui até um comício que o Trump resolveu fazer de última hora, não estava na agenda, e ele, logo que o dia começou, ele anunciou que estava indo para aquele local. Então a gente teve lá, alguns eleitores nem conseguiram entrar, vou mostrar isso hoje à noite no Jornal da Band. O Trump, ele, nessa reta final, ele surpreendeu de alguma forma, porque ele, no discurso, ele parece que está falando para a base dele. Radicalizou um pouco o discurso, fez ataques contra a imprensa. Então, nesse momento, ele não moderou para tentar buscar um eleitor indeciso que pode votar democrata ou republicanos. Ele, de alguma forma, está tentando garantir o eleitor da base dele com um discurso mais extremado nesse fim de semana. Então, isso foi uma característica do que a gente viu lá. Mas, de qualquer forma, rodinha no pé, circulando e inclusive com mais compromissos em estados diferentes, vai viajar mais hoje do que a Câmara. Também a gente viu no final de semana... por favor. Você esteve na Pensilvânia e quando a gente fala em um estado tão importante, em uma disputa que ainda está totalmente em aberto e numa situação como a dos Estados Unidos, com 2 candidatos opostos, né? Aqui no Brasil, já vem na cabeça do nosso ouvinte provavelmente um cenário polarizado, de guerra, de disputa, os apoiadores nas ruas, aquela coisa. Qual que é o clima na Pensilvânia? Não, é assim, polarizado, muito polarizado, não há qualquer tipo, eu não vi e não tem notícias aqui na imprensa americana de qualquer tipo de uma polarização que chegue para qualquer tipo de ato violento, de ataque, nada disso. A Guarda Nacional dos Estados Unidos está de prontidão em todos os estados para evitar qualquer tipo de manifestação mais violenta ou ataque aos locais de votação que já estão abertos, né? Em vários estados, os eleitores já estão votando, então já são 78 milhões de americanos que já votaram presencialmente nas sessões abertas ou que enviaram suas cédulas pelos correios. Então, assim, gente, eu não vi em nenhum momento essa polarização a ponto de ter bate-boca, de ter algum tipo de ataque. Isso não. Mas absolutamente polarizado, e eu senti isso na Pensilvânia. Para vocês terem uma ideia, eu fui ao comício, como eu disse para vocês, acompanhei um comício do Trump. E lá, obviamente, só tinha eleitor do Trump, então escutei o que eles
gravei entrevistas, escutei o que eles tinham para dizer, e, em geral, a primeira frase, quando você pergunta por que Trump, eles dizem que Trump é a liberdade e a Kamala é o comunismo. Quando eu fui para o centro da Filadélfia, porque a Pensilvânia tem uma característica, a capital, Filadélfia, Pittsburgh, que é uma grande cidade, as cidades maiores votam com a Kamala, mais urbanas, mais jovens. O interior todo do estado da Pensilvânia é rural, é Trump. Então, do comício dele, num condado um pouco menor, eu fui para a capital, para lá, então, encontrar eleitores de Kamala e mostrar todo o preparativo para esse mega show que ela vai fazer hoje à noite lá. E quando você fala com o eleitor da Kamala, imediatamente você escuta a frase oposta à dos eleitores do Trump. A Kamala vai garantir nossos direitos. A Kamala Trump é o fascismo. A Kamala é a democracia. Então, assim, algo que para nós brasileiros, em eleições recentes, a gente entende bem esse discurso e essa fala simplista dos dois lados, mas que mostra bem a polarização. É interessante, né, esse recorte que você trouxe, porque também parece muito com o Brasil, né? O estado de São Paulo, por exemplo, em 2022, a capital paulista votou em Lula. Todo o interior votou em Bolsonaro. É parecido também com alguns recortes em importantes estados que nós temos por aqui. E aí, talvez isso também esteja moldando a estratégia, Adriana, dos dois candidatos. Você disse que o Trump vai passar por cidades menores, fazer alguns comícios, enquanto a Kamala Harris vai estar na capital da Pensilvânia, fazendo um mega evento e com a presença, aí é uma diferença com o Brasil, né? De artistas de peso que participam dessas corridas eleitorais, assim, de forma decisiva em alguns casos. E, de novo, alguns artistas que já estiveram com o Joe Biden há 4 anos, né? Katy Perry, Lady Gaga, Oprah, e aí falando também para um público mais jovem. Sim, a Câmara, ela conta com esse público mais jovem, de motivá-los a votar. E aí, assim, a gente falou de uma semelhança, e você pontuou bem sobre São Paulo, que a gente pode comparar bem com a situação da Pensilvânia, capital e interior, cidades grandes e cidades menores, é parecido. Então, a polarização é semelhante, isso dá para fazer uma comparação. Agora, tem diferenças, além dessa estratégia de votar via delegados, né? 50 eleições diferentes, além dessa diferença no sistema eleitoral, tem outras diferenças, que é isso que você está dizendo. Aqui eles podem botar artistas num mega comício, eles podem, inclusive, montar um esquema que eles chamam assim de get out vote, que é pagar transporte, levar eleitor para votar, é muito diferente do Brasil nesse aspecto. Inclusive, a Câmara quer, com esse mega comício, estimular os jovens a saírem de casa para votar amanhã. É dia comum de trabalho, de escola aqui nos Estados Unidos, não é feriado. Então, as campanhas montam esse esquema que eles chamam de get out vote, saia para votar. E as sinalizações é de que, como a Câmara arrecadou mais de 400 milhões de dólares, além do que o Trump conseguiu arrecadar, ela teria agora, nessa reta final, mais dinheiro em caixa, poder. Adriana? Acho que a gente perdeu contato com a Adriana. Oi, agora sim. Voltamos aqui. Tô ouvindo. Acho que deu uma instabilidade no sinal só. Continue, tá. Adriana. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, isso. Não, dá para continuar falando. Não, o que eu estava explicando é que, como a Câmara arrecadou 400 milhões de dólares a mais do que Donald Trump, ela tem agora dinheiro na mão para poder bancar um esquema desse get out vote, saia para votar, com transporte, com, enfim, lanche, segurança, para levar os eleitores até os locais de votação. E isso faz diferença. Tirar as pessoas de casa é o que vai fazer diferença. Quanto mais mulheres e jovens saírem para votar, maior vantagem da Câmara. Quanto menos, vantagem para o Trump. Ele conta, sobretudo, com a vantagem dele entre o eleitorado masculino.
Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Band, que essa semana está nos Estados Unidos e vai trazer para você que acompanha toda a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação tudo o que precisa saber sobre as eleições americanas. Bom trabalho por aí, Adriana. Muito obrigado pela participação, trazendo todos esses recortes e o clima do principal estado, que é a Pensilvânia. Um abraço e até amanhã aqui no Manhã Bandeirantes. Gente, muito obrigada, um grande abraço. Já quero deixar o convite para todo mundo logo mais acompanhar uma cobertura especial no Jornal da Band. Estou aqui com o Luiz Megali, com o Eduardo Barão, com o Edgar Maciel, nosso editor de Inter do Jornal da Band. Vou falar bastante de economia hoje no Jornal da Band, porque dinheiro no bolso, assim como aí no Brasil, aqui também pesa na eleição. Na verdade, a falta dele, né, é que pesa muito na hora da decisão do voto. Então a gente vai falar bastante disso no Jornal da Band hoje. Obrigada demais e até. Até, um abraço para Adriana Araújo e a economia dos Estados Unidos, que acaba também refletindo e interferindo em todas as outras no mundo por ser a principal potência econômica global.